Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Eduardo Corrêa. Se tem um lugar que a gente passa muito tempo é a rede social ou blogs de notícia. Seja aprende a se divertir, entreter, aprender uma coisa nova, saber as últimas notícias, enfim. E nesse vídeo eu vou te ensinar a estruturar a acessibilidade em um feed. E se você gostou desse tema, não esquece, curte esse vídeo para que eu saiba que você está aprendendo com o canal e também para ajudar o canal a ir mais longe, ensinar mais pessoas. E se você não faz parte ainda, não esquece, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa grande família que é a acessibilidade digital. E bora lá pro vídeo. Show galera, tô aqui na tela do computador já e basicamente a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho basicamente aqui uma lista onde eu vou ter alguns artigos e eu vou aqui até mostrar pra você basicamente que eu tenho aqui um Dev News, um título conseguido de um artigo, né? Mas basicamente como ela é apenas uma lista, se eu duplicar aqui a minha LI, automaticamente, né, eu vou ter aqui uma nova notícia. E aqui, como a gente está fazendo de uma forma de HTML puro, para que todo mundo consiga aprender, a gente não vai fazer um conteúdo dinâmico, mas sim um conteúdo manual. Mas a gente precisa entender a primeira coisa, que é o seguinte: qual é a grande diferença que tem entre uma lista e um feed? Basicamente, quando você tem um feed, você tem é um tipo de lista, mas ele é um tipo de lista dinâmico. E isso aqui é muito importante. Porque a partir do momento que você entende que o feed é um tipo de lista dinâmica, você não necessariamente tem um começo, um meio, um fim para essa tua lista. Basicamente você vai ter aqui uma lista onde a cada nova interação, a cada novo carregamento, você tem elementos que antes você não tinha. Ou elementos que estavam numa determinada posição e agora estão em outra posição. E isso é muito importante que a gente comece a pensar. Legal, como é que o meu feed vai estar sendo estruturado? Se você for pegar algumas redes sociais e você atualizar sua lista, pode ser que você veja um post que você já viu antes, mas a posição da imagem é diferente. Ou você carrega e veja um post que você nunca viu. Assim também pode acontecer em blogs. Você está navegando, se atualiza e a lista vem com um novo elemento. Ou seja, um novo post que acabou de sair. Então, um feed ele é um tipo de lista que é totalmente dinâmico e precisa ser carregado dessa forma. E aí a gente já começa a pensar, legal, se o feed é um tipo de lista dinâmico, eu não consigo colocar tipo de lista padrão para um feed. Consigo entender? E legal, a partir desse momento que a gente entende esse ponto, a gente pode começar a pensar da seguinte forma. Se ele não é um tipo de lista normal, eu posso vir bem aqui e remover a minha UL e a minha LI. Ou seja, o feed, ele em si, ele é um conjunto de lista, ou seja, eu vou ter uma div e eu vou ter os meus elementos. Legal, a gente entendeu até aqui. Para eu começar a estruturar a forma da acessibilidade para ele, eu preciso organizar os meus elementos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é atribuir um role. Ou seja, eu vou dizer que essa minha div aqui tem o tipo feed. Ou seja, na acessibilidade em si, no HTML, a gente já consegue trazer um cargo de feed para uma determinada div. Ou seja, ele já entende que aqui dentro eu vou ter diversos artigos que vão ser feitos de forma dinâmica. E a partir disso eu preciso estruturar alguns pontos bem interessantes. Na minha role feed aqui, eu vou poder colocar então o AreaBiz. E aqui, qual é a grande sacada do AreaBiz? Basicamente, ele está dizendo assim, esse elemento ele está sendo construído, esse elemento está sendo modificado ou não está sendo modificado. Entende o raciocínio? A partir do momento que eu tenho uma estrutura que ela entra em modificação, ela entra em atualização, eu preciso informar para o meu usuário que ele está sendo atualizado, aquele elemento está sendo atualizado. Então, quando nós trazemos então para o código aqui, eu posso dizer para ele, olha, a partir do momento que eu colocar um novo elemento na minha lista, o AreaBiz vai trocar de false para true. Beleza, ele vai carregar. Depois que ele fizer todo o carregamento, eu volto para false. Você entende essa lógica? Por quê? Eu estou dizendo aqui, olha, ele entrou em processo de trabalho, entrou em processo de carregamento, ele está tendo uma modificação aqui dentro, vou jogar um true. Legal, carregou tudo? Joga um false novamente. E isso é muito importante, porque assim nós estamos mostrando para o nosso usuário o que está acontecendo na minha página, no meu feed no caso. E aqui o segundo ponto é o seguinte, toda div que eu tenho, todo elemento que eu tenho, que ele seja do tipo da Daniel Role Feed, eu tenho que dizer que os meus elementos de dentro, eles são article. E aí você pode até pensar assim, tá Eduardo, mas eu não quero colocar article, eu quero colocar uma div normal, eu posso fazer isso? Pode também, mas é necessário que essa minha div então receba um role de article. Ou seja,
Os filhos de elementos de uma feed, eles precisam ter ou um padrão de article, ou seja, a função de article, ou eles precisam ser um article, porque isso é um artigo de um feed. Lembra, semântica. Eu obtenho um artigo de um feed. E isso aqui é muito importante que você saiba. E aí, beleza. A partir do momento que eu tenho aqui uma role de article e eu estou colocando dentro de um feed, eu vou colocar agora novos elementos também para acessibilidade. Que agora eu vou ter o area pois inset, que ele basicamente vai dizer o seguinte, olha, qual é a posição desse meu elemento na lista? Ele pode receber posição 1, pode receber posição 2, pode receber posição 3. Lembra, aqui a gente está pensando em posição do elemento na lista, não necessariamente do array, porque normalmente quando a gente vai pensar array, a gente vai pensar a partir do 0, né? Basicamente aqui a gente vai pensar a partir do 1, ou seja, qual é a posição daquele meu artigo dentro do meu feed. Legal, e a partir disso também eu preciso dizer para o meu usuário quantos elementos eu tenho dentro do meu feed. No caso, então aqui eu vou ter um set size, onde eu vou dizer para ele, olha, eu tenho aqui no caso um elemento. E a partir do momento que eu tenho outro elemento, se a gente for começar a pensar de forma dinâmica, eu vou ter aqui que está na posição 2, de 2. E aqui eu consigo ter, então, a posição 1 de 2. Você começa a ver que eu vou até afastar um pouquinho aqui para que você veja. O area set size, ele está dizendo para mim, olha, quantos são os elementos desse meu feed. Ou seja, se eu tiver aqui 5.000 elementos no feed, todos eles vão receber no area set size 5.000. E aqui no area pos inset, eu continuo dizendo qual é a posição dele na minha lista. Isso aqui é fundamental. Só que agora, se a gente começar a pensar então que esse meu feed ele pode ter um elemento infinito, por exemplo, se você for pensar numa rede social, como é que a gente vai saber quantos elementos eu tenho? Vai quebrar minha performance? Eu tenho que calcular todos os elementos? Não. Basicamente eu posso dizer aqui para o area set size que esse cara tem um valor de -1. Ou seja, eu não sei exatamente quantos elementos tem no meu feed, mas são muitos elementos, são de forma que eu não consigo contá-los agora. Então eu posso colocar um -1. Mas caso você saiba quantos elementos tem, é muito bom você colocar também a quantidade de elementos que tem no seu feed. E aí, curtiu o vídeo? Eu fiquei muito feliz de poder ensinar isso para você. E para que você consiga continuar aprendendo sobre acessibilidade digital, não esquece, eu vou deixar um vídeo linkado aqui agora mesmo para que você possa já dar seus próximos passos. Lembra, cada passo é fundamental, então só isso aqui não basta, né? Então bora pro próximo, clica no link e eu tenho certeza que você vai gostar também.